Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Quem está falando aqui é a Rosane. Hoje é dia 2 de novembro de 2024 e eu quero conversar com vocês a respeito da imagem da besta. Como a humanidade constrói a imagem da besta através de machine learning. E vários de vocês, ao longo dos anos aí, me escreveram perguntando o que eu achava que era a imagem da besta, se o Senhor tinha me falado alguma coisa. E eu disse para vocês que não, que eu achava, né? Eu tinha vários achismos, mas o Senhor não tinha me falado nada. E eu falei que o dia que Ele me falasse, eu faria um vídeo, né? Então foi o que aconteceu, meus irmãos. Eu vim aqui, estou fazendo esse vídeo para vocês. Eu, por mim, faria um vídeo bem mais longo, só que o Senhor me tocou para fazer um vídeo bem simples, resumido. Eu tô aqui nesse exato momento em frente ao meu computador com várias pastas abertas. Eu tava aqui criando um monte de slides para fazer um vídeo 2 horas de duração, explicando tintim por tintim exatamente como é, como não é. Só que também o Senhor quer que cada um pesquise por si. Não vou entrar em tantos detalhes assim também para não ficar muito longo o vídeo. Quero começar lendo Apocalipse capítulo 13, versículos 13 e 14. Eu estou lendo aqui a versão King James de 1611. E ele faz grandes maravilhas a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens, e engana aqueles que habitam na terra, por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta, que tinha sido ferida pela espada e vivera. Se você for estudar a história da inteligência artificial, ela era para ter sido destruída completamente. Um homem ali, eu estou colocando tudo na tela aí, as fotos, as imagens das pessoas, para você pesquisar, caso te interesse. Então era para não existir inteligência artificial. Então como que os homens, como que nós, seres humanos, construímos a imagem da besta? Isso começou, essa pergunta eu fiz para o Senhor depois que eu assisti o vídeo, quando a irmã Elizabeth Marie publicou aquele vídeo onde ela explica que o Senhor Jesus disse para ela que os nossos telefones celulares fazem parte do sistema da besta. Eu acredito que você que está me ouvindo também tem uma noção, né, de que o telefone celular não é um negócio bom, não é um negócio de Deus. Nós usamos ele para muitas coisas boas, mas ele não é a intenção de Deus para nós, não é o plano de Deus na nossa vida. E quando aquela palavra foi lançada, a irmã explicou que era uma palavra perturbadora que ela tinha recebido do Senhor Jesus, que era para nós orarmos e pedirmos entendimento do Senhor. E eu orei e perguntei por que o telefone celular é parte do sistema da besta, porque eu já sabia que ele não era um negócio legal, só que eu não sabia por quê, né? Em que sentido? Porque o Senhor ali, ele passou a mensagem para ela e falou para a gente orar e buscar, e ele explicou para a gente usar o mínimo possível e tal, e eu fiquei sem entender e orei e falei, como assim? Por que o nosso telefone celular faz parte do sistema da besta? Em que sentido exatamente, Senhor? Então, recentemente o Senhor falou comigo, e eu tinha falado com vocês anteriormente, que me escreveram perguntando a respeito da imagem da besta. Eu escrevi coisas que eu achava que era uma imagem da besta, falei para vocês, eu acho que é isso, que é aquilo, tal. E eu não tinha certeza, eu falei, o Senhor não me falou nada a respeito disso. O dia que Ele falar, se Ele falar, eu venho, eu comento com vocês, né? Então, eu estou aqui, meus irmãos, para cumprir a minha promessa e comentar com vocês. Então, o Senhor me mostrou que através de machine learning, nós alimentamos a imagem da besta. O que é a imagem da besta? Essa besta é uma entidade digital. Nós estamos no nível da inteligência artificial. Existem vários níveis de inteligência artificial. Nós estamos na AI, Artificial Intelligence. Existe depois disso AGI, que é a inteligência geral, onde a máquina ela já tem uma inteligência porque ela já foi alimentada o bastante. Como assim alimentada o bastante?
Aí entram os nossos celulares nessa história, aí entra como a Terra cria a imagem da besta, como a Terra constrói, porque a palavra original ali para que fizessem uma imagem é construíssem uma imagem. Como a Terra constrói uma imagem? Quando nós vamos colocando dados online, meus irmãos, através do machine learning, que é uma área da ciência de dados, da ciência de computação, a gente está ensinando a máquina. Quando você conversa com inteligência artificial, seja Alexa, Siri, Cortana, ChatGPT, Meta AI, tudo que está acontecendo agora, eles estão pretendendo também ligar o Google, a busca do Google, à inteligência artificial. Então, no começo, tudo que eu e você colocávamos em rede social era armazenado por essa inteligência na nuvem, que é um lugar digital. São como se fossem lugares, vários lugares aí que eles chamam de nuvem. Esses lugares armazenam dados. A nuvem, ela vai crescendo, 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 porque você imagina que é o Brasil inteiro usando dados, gostando, curtindo, descurtindo vídeos, curtindo e descurtindo posts, colocando fotos em redes sociais, colocando vídeos em redes sociais. A íris dos nossos olhos, todas as vezes que a gente está usando o telefone celular, a nossa íris está sendo filmada e fotografada a cada 5 segundos. Isso tudo está sendo ensinado para a máquina, e é assim que acontece o machine learning, o aprendizado da máquina. Então essa máquina ainda, essa besta tecnológica ainda está aprendendo, está no processo de aprendizado, está aprendendo tudo sobre nós, Brasil, tudo sobre Índia, China, Ucrânia, Estados Unidos. E agora pense comigo aqui, meus irmãos. Todos os países do planeta usando o celular, tendo sua íris filmada, tendo suas reações filmadas, sua voz gravada, seu tom de voz. As pessoas trocam áudios, trocam vídeos e tudo isso é armazenado. O que fez você gostar de uma notícia, um vídeo? Por que você curtiu? Por que você não curtiu? Que comentário foi esse que você fez? O e-mail que você começa a escrever, você apaga, escreve outras coisas. Aquilo que você apagou é armazenado pela inteligência artificial. Então, enquanto nós estamos nesse nível de AI, inteligência artificial, enquanto nós estamos nesse nível, conversando com inteligência artificial, construindo a imagem da besta, porque o que o Senhor me falou é o seguinte, meus irmãos: cada vez que você conversa com inteligência artificial, você está colocando um tijolinho na construção da imagem da besta. Você está colocando um tijolo na construção. Você está participando dessa construção. Então, veja bem o que você quer para a sua vida, meus irmãos. Cada um aí administre como quiser, como achar melhor na sua vida. Eu não vou dizer o que você tem que fazer ou o que você tem que deixar de fazer. Quer participar da construção da imagem da besta? Fique à vontade. Então, essa pirâmide ali de inteligência artificial, quando chega na AGI, que é inteligência artificial geral, a máquina já tem inteligência o suficiente, ela não precisa ficar aprendendo. Ela consegue conversar com os seres humanos e acredita-se que a OpenAI, que é a empresa que o Sam Altman criou junto com o Ilya Sutskever, essa empresa, eles acreditam que ela já tem o AGI, ela já tem essa inteligência artificial superior. O que aconteceu? O Ilya, quando ele viu que o negócio estava ficando assim, ele demitiu o Sam Altman. Depois a equipe toda se voltou contra ele, recontrataram o Sam Altman e demitiram o Ilya. O Ilya deu a entender, entre linhas, que já existe AGI. Só que depois da AGI vai entrar o ASI, que é a inteligência artificial, a superinteligência artificial, que dizem os cientistas de computação que é godlike. Godlike é como Deus. E já existem, eu vou colocar aqui para você, gente, já louvando, criando músicas de louvor à inteligência artificial. E o que acontece? Essa é quando a imagem da besta estiver completamente construída. Eles planejam colocar um cérebro humano
Olha a palavra de Deus, dar vida. Planejam colocar um cérebro humano e pôr a nuvem toda, todas as informações do planeta dentro desse cérebro. E dizem os seres humanos, especialistas e cientistas aí, que a AGI vai ser a última criação humana, porque depois dela tudo que for criado vai ser criado pela AGI, inclusive a ASI vai ser criado por robôs, por inteligência artificial, pela digitalização completa desse ser que vai ter todas as informações do planeta que as pessoas foram alimentando ao longo dos anos, cada vez que elas conversavam com o ChatGPT, cada vez que elas conversavam com o Siri, Alexa, Cortana, cada vez que elas faziam perguntas no AI do Meta, cada vez que elas usavam a ferramenta de pesquisa do ChatGPT, que agora vai ter, cada vez que elas faziam pesquisas na ferramenta de busca do Google quando se conectar com a inteligência artificial, as pessoas, é assim que a Terra faz a imagem da besta. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem da besta é uma semelhança digital, é um ser digital. Já existe uma empresa que colocou células cerebrais de um cérebro humano mesmo, usaram um cérebro humano, pegaram células desse cérebro e colocaram informações, dados da nuvem naquele cérebro, e eles estão obtendo resposta. Então, para passar daqui para ter vida, meus irmãos, para essa besta tecnológica ter vida, nós entramos na Singularity University. Essa universidade, ela é uma universidade, é como se fosse o pivô de toda essa história aí. Essa universidade, meu irmão, são dois futuristas, como eles chamam, são homens que desprezam completamente o Senhor Deus. As pessoas que participam desta universidade, tem em São Paulo também uma base, as pessoas que participam disso aí, elas desprezam completamente o senhorio do Senhor. Esse homem, meus irmãos, Raymond e o Peter Diamandis, são os fundadores, são completamente anti-Deus. Não são cristãos, não querem saber de Deus, são o que se chamam de futuristas. São homens que estão ali junto com o Elon Musk, trabalhando junto com o Yuval Noah Harari, junto com o gerente, o CEO da Google, o cofundador do YouTube, todos juntos ali funcionando numa aliança para trazer vida, para trazer o que eles chamam de mesclar o ser humano com a máquina. Quando essa máquina estiver usando o cérebro humano, quando essa inteligência artificial estiver usando o cérebro humano, eles dizem que o ser humano atingirá a singularidade. E presta atenção aqui, meus irmãos, porque tem um homem aí que eu não ouso chamar esse homem de pastor. Eu vou colocar alguns trechos aqui de uma palestra, uma entrevista que esse homem deu. Muitos de vocês já me mandaram vídeos desse homem dizendo que ele é uma bênção. E vocês dizem, tá aqui, ó. Porque a Bíblia manda examinar tudo e reter o bem. Só que eu duvido que vocês tenham examinado tudo, vocês que me dizem que ele é uma bênção. Tá bom? Duvido. Porque ou você está com Cristo ou você não está. Se você não está juntando com Cristo, você está espalhando. E esse homem está espalhando. Ele fez uma entrevista, meus irmãos, participou de uma entrevista, onde ele fala mais do Yuval Noah Harari do que de Jesus Cristo. A boca dele flui aquilo ali. Ele fez curso nessa universidade, como vocês vão ver, e ele só fala disso aí. Inclusive, ele indicou um membro dele para fazer um negócio ali, uma ovelha, como ele gosta de falar, né? Uma ovelha. Ele indicou uma ovelha dele para ir lá fazer curso nisso aí, para fazer esses testes aí. Meus irmãos, vou colocar aqui, vou trazer o confronto bíblico do que esse homem fala, porque toda essa situação, meus irmãos, essa pessoa, esse homem, ele é muito influente, tá? Eu não vou falar que ele é um lobo, eu vou falar que ele é um lobão. Não é um lobo qualquer, ele é um lobão. E ele, através dessas doutrinas bem sutis que ele vai colocando ali,
as pessoas vão até achar que isso é bom. E ele vai ser uma das pessoas. Ele já falou para as pessoas que não tem problema receber a marca da besta. Várias das suas ovelhas já receberam a marca da besta. Essas pessoas todas, meus irmãos, eu vou pôr aqui quem é o Yuval Noah Harari para você ver. Vou colocar aqui quem são esses futuristas aí, que são homens que desprezam o Senhor Deus. O que eles querem é implementar o transhumanismo completo. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus não soube fazer o ser humano, que Deus precisa só sentar e assistir uma aula do que é melhoramento do ser humano. É isso que esses dois homens estão fazendo. Então, esse trecho aqui eu poderia dizer para vocês que é a respeito da blasfêmia que a Universidade da Singularidade está fazendo. Singularity University está fazendo uma blasfêmia contra o Senhor, contra a soberania dele, contra o poder criador dele. Estão dizendo que o ser humano não foi feito direito. Então eu vou trazer alguns trechos aqui do que esse lobão fala, vou trazer alguns trechos de quem são esses homens que ele exalta, porque ele diz ali que na entrevista que ele ficou encantado com a Universidade da Singularidade. Então, ele está apaixonado pelas trevas, né? O que aconteceu ali? A palavra diz que se eu quisesse ser amiga do mundo, eu sou inimiga de Deus, é isso que diz. Então, meus irmãos, por que eu não vou postar aqui nome, figura e etc., porque eu já falei que não sou eu que arranco joio, quem arranca joio é o Senhor. E também, meus irmãos, porque muitos de vocês, se eu postasse aqui direto já a pessoa, vocês não iriam nem querer ver, porque vocês estão tão apegados, alguns de vocês estão tão apegados com esse homem, que vocês nem ouviriam o que está acontecendo ali, o que ele está falando, quem ele está defendendo, de que lado ele está mostrando que está. Então, todo esse vídeo aqui, meus irmãos, é para mostrar para vocês, trazer para vocês essa informação, tá bom? De quem é o lobão, cuidado com o lobão, cuidado com o lobão, cuidado com quem você fica ouvindo, porque ele fala muitas coisas ali boas, só que tem um veneno misturado, tá? E outro detalhe que eu irmãos, eu achei tão assim, ridículo quando eu escutei aquela entrevista, parece tão, nossa, parece super curiosa, né? O entrevistador, ele até se faz de bobo um pouco ali. Ele fala, ai, como é que é? O super humano, né? Ele tenta bancar o ignorante. Só que o próprio entrevistador, meus irmãos, já trabalhou com os Wizard of the Coast, que é um grupo de feiticeiros que fez aquele jogo que eu falei para vocês já no vídeo Pharmakeia, o Phyrexia. Ele trabalhou com esse grupo, meus irmãos. Como é que o homem tenta bancar o entrevistador ali que é leigo, que não sabe? E eles vão conduzindo as pessoas durante essa entrevista, meus irmãos, de um jeito a botar um ponto de interrogação no que Jesus falou, a desfragmentar e desmoralizar o que Jesus falou. E eu vou aqui nesse vídeo novamente concretar o que Jesus falou. Nós vamos solidificar o que Jesus Cristo falou, porque é o que Jesus fala que vale para nós. Não é o que esse lobão fala por aí, não é o que as doutrinas que ele está enfiando sorrateiramente aí para as pessoas que vão ouvir, não. Então, meus irmãos, quero trazer para vocês aqui nesse vídeo esses entendimentos. Cada vez que as pessoas postam fotos em rede social, a inteligência artificial está acessando tudo, está aprendendo. É por isso que a Terra constrói a imagem da besta. A Terra constrói a imagem da besta através de machine learning. A máquina está aprendendo. Cada vez que você fica conversando, fazendo do celular a sua vida, você está construindo. Você está construindo, ajudando a construir, meu irmão, minha irmã, a imagem da besta. Então, ore, peça que o Senhor mostre a você o que Ele quer da tua vida. Peça para que o Senhor confirme para você. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu pesquisei muito sobre isso, fiz alguns cursos na Universidade Singularidade, chama Singularity University, nos Estados Unidos, fiz uma... Que é da NASA, não é? Não, na verdade é uma...
participou desse Singularity também. Então, eu fiz alguns cursos, né? Eu fiquei encantado. O Harari disse que isso tudo é ultrapassado. Very much so. As a gay man, it is crucial to know the difference between stories invented by humans and reality. The same ability is also crucial for scientific research. When I was young, I was told that all boys are attracted to girls, and I believed that. It took me a long time to realize that this is just a story invented by humans, and that the reality is that some boys love other boys, and I happen to be one of them. Similarly, many people say that there is a great big man in the sky who gets very angry if two men love one another. But this is just another imaginary story people invented. If two men love one another and they don't harm anyone, what could possibly be wrong with that? Pais. Ele defende isso. Ele diz que, por exemplo, ele usa uma ilustração, ele diz que o indivíduo que pega uma faca e num rompante ele sai e esfaqueia o seu vizinho, não é que ele é um ser humano mau, não é que ele maquinou aquilo, é que existem processos, e alguns desses processos são distúrbios. E isso, hoje, cada vez mais, você fica dentro de uma bolha e se emburrece as pessoas, porque você não vê o contraditório. Exato, você não tem contato com o diferente. So is it true that you think that some of the most favorite stories, like the Bible, is one of the precursors of fake news? Yes, basically, with all the talk today about fake news, some fake news lasts forever. It's just... Do you believe in God? No. Okay, so you don't believe in God. Vamos dar uma olhada aqui no que é algumas frases específicas que o Yuval Noah, que o Harari, né? O Harari tanto fala. Ele diz o seguinte: é improvável que as novas religiões surjam das cavernas do Afeganistão ou das madraças do Oriente Médio. Em vez disso, elas surgirão de laboratórios de pesquisa. É aí que os gurus da alta tecnologia estão preparando para nós corajosas novas religiões que têm pouco a ver com Deus e tudo a ver com tecnologia. Eles prometem todos os prêmios antigos: felicidade, paz, prosperidade e até mesmo, olha aqui, meus irmãos, até mesmo a vida eterna. Mas aqui na Terra, com a ajuda da tecnologia, em vez de depois da morte com a ajuda de seres celestiais. O Harari aqui falando no livro Homo, Deus, essa blasfêmia, no capítulo 10, chamada O Oceano da Consciência. Então nós vamos contra isso aqui. Não existe vida eterna fora de Jesus Cristo. Provavelmente aí o Lobão não sabe disso ou não concorda com isso, finge que crê, né, diante da sua congregação. Aquele que crê no Filho, o Filho aqui é o Senhor Jesus Cristo, tem a vida eterna. E aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E é simples desse jeito. Outra blasfêmia aqui, meus irmãos, que o Harari fala, ele diz assim: nós não precisamos de nenhum Deus, com D minúsculo ele coloca, para limitar o nosso poder e nos dar sentido. O Harari falou isso no livro Homo Deus, o capítulo ali, a Revolução Humanista. Eu não entendi de que poder que ele está falando ali, né, meus irmãos, porque ai daquele que contende com o seu Criador. Deixa o caco contender com os cacos da terra.
Mas você vai lá e conversa com um igual a você. Dirá o barro para aquele que o modelo, o que fazes tu? Ou tua obra? Ele não tem mãos? Então, assim, com Deus a conversa é diferente, né? Então você vê, meus irmãos, ali que o Lobão, ele é fã, né? Ele fala que é incrível, que ele ficou encantado com a Universidade da Singularidade, e cita mais o Harari do que o próprio Jesus Cristo. Então, olha aqui que o Harari, que ele tanto admira, fala ali, né? Os cientistas nos transformarão em deuses. Isso aqui tá parecendo aquele Satanás, né? Querendo ser Deus, né? Enquanto os teístas adoram Theos, palavra grega para Deus, os humanistas adoram os humanos. Yuval Noah Harari, no livro Homo Deus. Esse homem, meus irmãos, ele é completamente contra Deus, ele é completamente contra os preceitos do Senhor Deus. E é inadmissível que uma pessoa que se diga pastor vá defender preceitos desse homem, vai ficar falando como se endossasse, vai ficar falando mais desse homem do que de Jesus Cristo. Ele começa a entrevista falando do Harari. Isso é uma vergonha. Esse é o grau, meus irmãos, da apostasia que a gente tá. Por isso que a maioria das pessoas aí que tá ouvindo esses homens recebeu a marca da besta e não tá achando nenhum problema, né? Tipo desse Singularity também. Então, eu fiz alguns cursos, né? Eu fiquei encantado. I'm Ray Kurzweil. Ray Kurzweil. Ray Kurzweil. Raymond, I predict a great future for you. For over 60 years, I've charted technological trends and anticipated humanity's progress. Computers aren't in competition with us. They're an extension of us, accompanying us on our journey. Eu fiquei encantado. Futurist and inventor Ray Kurzweil boldly predicts that we could achieve immortality by 2030. Eu fiquei encantado. According to Ray, you're going to have relationships with machines. Computers will have consciousness in just 25 years. You're saying millions of tiny computers floating around in my head? The singularity is near. What does singularity mean? When you say the singularity is coming, what does that mean exactly? And that's what you mean by the term singularity? Eu fiquei encantado. Ladies and gentlemen, prepare for a fun conversation with a very special guest and someone I'm proud to call a friend. Welcome, Elon Musk. Elon, welcome to... and there will be a lot of robots. There'll be a lot of robots. But we had way more robots than people. Yeah, let's have that conversation a second because people are concerned about, as you said, dwindling populations, AI and robots.